Eu sou o Vinícius Escobar e a gente está começando a nossa segunda spin-off, agora no YouTube, Célia. Que bom! Eu sou a Célia Trevisan e hoje vamos contar alguns dos nossos segredos. Já tivemos uma versão áudio, né, do primeiro spin-off, né, e agora a gente vai desenvolver umas outras questões, apontar comentários, comentar os comentários das diversas lives nos diversos canais que a gente publicou a primeira temporada. Lembrando que a primeira temporada lá acabou. Você que está acompanhando esse spin-off pode rever. Foram 8 episódios. Nós estamos em 6 plataformas diferentes. Então você pode ver aqui no YouTube, pode ver lá no Facebook, no Instagram. Temos também no Spotify, no iTunes e também no Google Play. E lá no Spotify, e só lá no Spotify, tem o spin-off 1, onde a gente fala a primeira parte dos bastidores, que nós não vamos repetir aqui, mas que a gente conta um pouquinho, Célia, de como que a gente chegou até aqui, a ideia do programa, o nome. Hoje, então, a ideia é contar um pouquinho do que aconteceu por trás das câmeras nesses 8 episódios. Tentar contar para vocês como que a gente se organiza para que isso aconteça, como que as coisas acontecem, o que a gente tenta combinar, o que a gente não combina e acontece. Enfim, acho que para começar a gente pode tentar dizer que a gente foi se aperfeiçoando ao longo dos episódios. Quem for rever os episódios hoje, agora, parar esse spin-off e for lá rever os 8, vai ver nitidamente uma diferença de imagem e som, de luz, do primeiro para o 8º. E a gente foi experimentando também estruturas, né, assim, com um convidado, com 2 convidados. O 8º episódio, a gente botou quantos na tela? 4? 4, éramos 6 no total, né? Sim, 4 convidados, mais nós 2. Isso. Então, a gente foi requintando, assim, né? Até essa tentativa, né? A proposta do spin-off 1 de fazer só no Spotify, né? Era tentar também dar uma acessibilidade universal, né? Apresentar outras possibilidades de plataforma para que vocês nos acompanhassem. Então a gente foi tentando aprimorar. Como a gente já relatou no primeiro, e não vamos repetir, mas assim, a nossa ideia era fazer e ver no que dava, né? Foi sendo, e fomos caminhando até o 8º. Né? E daí, o primeiro, sempre o primeiro, né? Que a gente nem sabia muito bem mexer com as ferramentas, né, Vinícius? E daí tinha aquela história assim, o Vinícius que estava no controle. Até isso a gente evoluiu ao longo da história, né? Mas o Vinícius no controle disse, se qualquer uma de vocês, tu, a Dani, caírem, eu puxo vocês de volta. O problema é se eu cair, né? E nesse, se eu cair, ele caiu mesmo. Só que ninguém mais caiu. E aí eu e a Dani seguramos o final, assim, né? E nesse dia também a gente tinha, sem combinar, e foi o único que não teve pré-entrevista, né? E sem combinar com a convidada, a gente disse que ela ia ter que fazer uma revelação. E qual foi a revelação? E ela fez a revelação. Só antes de falar qual foi a revelação, só para que vocês entendam que a Célia falou vários conceitos aí que a gente tem que explicar um pouquinho melhor, e acho que o spin-off tá para isso. Primeiro, a questão de como que a gente faz e por que é esse negócio de eu subo, eu desço, eu mexo. A gente faz através de um programa que ele é online, né? Ele é um estúdio online, a gente acessa, nós todos acessamos, e acaba que fica como, digamos assim, o operador disso, né? E os outros acessam como convidados. E o operador tem a função de mexer nas telas de todos os outros,
tem a função de colocar esse banner que vocês estão vendo aqui, entre outras funções. Então eu estava como operador naquele momento, até porque, repito, era só um que a gente ia fazer, a gente nem imaginava ter nem outra configuração, né? Era só eu. E eu sabia que se eu caísse, ia ficar só os convidados e não ia ter como encerrar, por exemplo, a transmissão. Então foi o que aconteceu, eu caí, a internet caiu e a Célia ficou lá. Então vocês vão ver, se vocês forem no episódio 1, no final, vocês vão ver a Célia tentando encerrar a transmissão. Eu não sei como ela conseguiu. Eu não sei se daqui a pouco o programa reconheceu que o responsável pela transmissão caiu e ele caiu sozinho, ou a Célia só fechou, não sei como. Vocês vão lá e vão ver que simplesmente o programa, a Célia caiu e ficou lá sozinha. A Dani, a convidada, saiu e ela ficou lá olhando pro celular e tava lá. Então é isso. Depois e aí a Célia falou em pré-entrevista. A gente fala bastante da pré-entrevista no Spin-Off 1, então eu não vou nem falar disso agora, para que vocês possam ir lá no Spotify e ver. Mas daí a gente evoluiu e a gente achou que era interessante. A gente achou que era interessante que alguém ficasse operando isso para que evitasse qualquer tipo de problema, que eu e a Célia pudéssemos cair, o que no final depois aconteceu em todos os episódios, ou pela internet ou por necessidade. Então a gente vai falar da surpresa da Dani. Se vocês não quiserem esperar, vocês vão lá e a vejam agora, deem pause no vídeo e assistam o episódio 1 final e vejam qual foi a surpresa da Dani. Mas continuando, me perdi, Célia. O que eu tava falando? Que a gente botou alguém a controlar isso. A gente colocou, mas que independente disso, né? Na primeira, ficou no crédito que só estávamos ali, a gente estava aprendendo, o Vinícius caiu e a gente fez a atrapalhada do encerramento, assim, né? Sim, mas porque aconteceu, né? Nós caímos diversas vezes, eu acho que era isso que eu queria falar. Não só pela internet, mas porque tivemos imprevistos. Eu tive imprevistos, por exemplo, não lembro qual foi o episódio, que eu não estava usando a câmera que eu estou usando agora, porque a gente estava naquela ideia de testar, e eu estava testando a luz. Então, enfim, não cabe aqui discutir isso, mas vocês sabem que dependendo da câmera, a câmera consegue captar luminosidade diferente. Eu estava testando uma outra câmera, a câmera do iPad, para ver se ela conseguia captar mais luz e a imagem ficar melhor. Só que o iPad ele precisava carregar. E eu coloquei ele na tomada, como qualquer pessoa faria. E eu descobri na metade, acho que foi no episódio Lendas de Porto Alegre 2. Se vocês forem conferir, vocês vão ver que eu saio e entro várias vezes. Porque eu estava no meio do programa, da live, e percebi na tela que não estava carregando e estava em 5% a bateria. E o que mais que tu pode fazer quando o negócio não está carregando se ele está na tomada? Nada. Então, no meio disso, e daí nisso ninguém sabe, no meio disso, eu tive que mandar uma mensagem para minha irmã para perguntar para ela se ela tinha um outro carregador, porque eu não tinha mais carregadores em casa que eu pudesse testar, porque eu pensei, bom, só pode ser o carregador, né? A tomada não era, a tomada, enfim, estava funcionando, o computador estava ligando a tomada. E daí, no meio disso, eu precisei sair da live, então, que bom que não era eu que estava controlando, Helena estava controlando, então a Helena me derrubou, é o termo que a gente usa aqui, me derrubou e eu tive que trocar e daí deu mais ou menos certo, mas eu não sei por que isso não funcionou, porque depois funcionou, então enfim. Mas a surpresa da Dani, qual era a surpresa da Dani? Ela botou as gêmeas na tela, né? Porque o primeiro episódio ele fala das crianças em casa, né? E a gente até comentou crianças de todas as faixas etárias. Mas a gente convidou uma pessoa que não tem uma criança em casa, ela tem 2 crianças em casa na mesma faixa etária, na mesma série, né, ano escolar, e pré-adolescente, né? Então ela era uma, né? E o que ela trouxe a experiência dela, e no final, né, ela traz as meninas para se apresentar e
e elas ficam ali divando, né? Que não estava combinado. A gente não tinha combinado isso com ela. Ela não tinha falado com a gente. Nós não tínhamos combinado com ela que ela deveria fazer uma surpresa no final. Então, no início do episódio, vocês vão ver que a gente brinca com ela, que ela vai ter que fazer que ela vai ter que nos surpreender. E ela, de fato, nos surpreende, né? Fica a pergunta aqui se ela já tinha pensado em trazer as gurias. E, aparentemente, sim, porque não pode ser que ela tenha combinado no meio do negócio. Mas, de fato, ela nos surpreende. Eu não lembro, eu não sei se eu já tinha caído, não, as gurias, eu caí com as gurias no ar, né? Isso. Eu caí com as gurias no ar. Uma outra coisa que é interessante de contar, que a gente também não sabia, que é no episódio 2, que a gente, como a gente fala que a gente faz a pré-entrevista. A pré-entrevista. A pré-entrevista ela não é só para a gente falar das pautas. Repito, lá no Spotify vocês vão ouvir mais detalhes. Mas várias coisas que são combinadas na pré-entrevista ou não acabam indo para o ar. E às vezes a gente é surpreendido por coisas que não foram combinadas e que vão, e coisas que são combinadas e que vão, né? Eu falei do segundo episódio porque vocês vão assistir o segundo episódio e a gente teve um problema com a professora Yara que ela não conseguia entrar. Vocês vão lá no segundo episódio e vão ver. Eu não lembro se nós, na versão do YouTube, eu acho que está completa. Tu editou. Tem uma das versões está editada, né? Assim, uma das versões está editada porque a gente demorou, ela demorou acho que uns 20, 30 minutos. Que também é uma questão que a gente não sabe por quê, porque depois ela conseguiu entrar sem problema nenhum, e depois ela participou ela tinha entrado tranquilamente na pré-entrevista, né? Sem problema. Chegou na hora, ela não conseguia, tadinha, e super nervosa que ficou, né? Porque não conseguia E são coisas que a gente não sabe explicar, porque não tinha nada. Foi uma magia. Do nada, ela não conseguia entrar. E a gente já tinha ensaiado, enfim, coisas de conexão, de tecnologia que acontecem mesmo. Mas isso é uma das coisas que a gente fazia a pré-entrevista pensando que, claro, como não era de costume as pessoas utilizarem essa tecnologia, a gente imaginava, vamos fazer isso com as pessoas para que elas não tenham nenhuma surpresa, né? A primeira convidada foi a Dani, e a Dani tem uma grande intimidade com tecnologia, talvez ela não tenha nem essa necessidade, né, nem foi necessário que a gente tenha feito essa aproximação com ela. Mas a partir da professora Yara a gente fez e foi super importante, porque de fato é uma ferramenta diferente. Mas não é só isso que nos surpreendeu, acho que a gente pode falar de outras surpresas sem citar nomes, daí fica fica um mistério de procurar nos episódios, mas eu acho assim, tem pessoas que a gente sempre quis deixar os convidados muito à vontade. A gente sempre tentou não combinar nenhuma resposta com eles, mas a gente sempre tentou arrancar, né, Célia, daqui a pouco algum assunto que a pessoa ia se sentir desconfortável em falar, ou ao contrário, alguma coisa que fugisse do tema, mas que a pessoa ia gostar de contar, ou algo que a pessoa nos contou na pré-entrevista e que a gente achou muito interessante, e que a gente pensou, bom, as pessoas vão gostar de ouvir, né? Só que eu acho que uma das coisas que aconteceram na pré-entrevista, e é uma opinião minha, que a gente ouviu uma pré-história na pré-entrevista e a gente não avançou nessa pré-história da pré-entrevista. E a gente suspeitou. É interessante. Porque, claro, a gente preencheu as lacunas, né? E a gente pensou, uma baita história. E quando a gente foi provocar essa pré-história da pré-entrevista, ela não funcionou no ar. E a gente tinha entendido mal a história, né? E a gente também, por isso, a gente não ouviu a história na pré-entrevista, né? A gente ficou na pré-história da pré-entrevista. Mas a gente aprendeu o quê? Que as histórias elas precisam ser contadas até o final. E acho que nesse dia especificamente, que vocês vão descobrir, assistam os 8, a gente descobriu também uma coisa, que tem várias pessoas que funcionam de um jeito na pré-entrevista
e de outro no ao vivo. E isso é muito estranho, isso me surpreendeu. Por quê? Porque na pré-entrevista e no ao vivo, fisicamente, não tem diferença nenhuma. A pessoa está de frente para o seu telefone ou para a sua câmera, ela está na sua casa, ela está no mesmo ambiente que ela vai, que ela fez a pré-entrevista, ela vai fazer o ao vivo. Então, não tem nenhuma diferença. Tu não pode dizer que nós fizemos numa salinha a entrevista e ela vai para um auditório cheio, né? Tudo bem que, claro, tem as perguntas, tem o númerozinho de visualização ali subindo, mas é o máximo de diferença, né? Mas quase todos os convidados mudaram na pré-entrevista para entrevista, né? Sério, é uma percepção minha, na verdade. Ou uma timidez maior. Sim. Ou não sei, fica diferente, assim, né? Eu acho que essa percepção desse público imaginário, né? Alguns concretizados ali, ou no coraçãozinho, ou nos comentários, que como a gente gravava ao vivo no Facebook, né? No ao vivo iam subindo os comentários, assim. Então, mas, por exemplo, nós a gente quase nem, porque como a gente fica no estúdio aqui, a gente não visualiza, né, as questões, a pessoa que está no comando ali, né, nos dando apoio aqui, vê a pergunta, sobe, às vezes a gente dá uma baixada aqui no computador e olha a página para ver se tem alguma coisa, assim, mais até para auxiliar a pessoa do apoio, mas é bem interessante, assim, essa coisa do estranhamento mesmo, estando exatamente no mesmo ambiente, né? Acho que tem outra característica também das nossas lives, que as pessoas gostavam muito de participar. Então, o tempo todo mandando boa noite, né? Uma característica. Todo mundo que entrava era boa noite, boa noite, boa noite. No final era tchau, 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 tchau. Era realmente uma roda de conversa, né? Isso era uma coisa bem interessante. E as pessoas reagiam aos comentários dos participantes, né? Dos convidados, com coraçãozinho. Eu lembro no episódio 2, com a professora Yara e os netos. Se você não viu, esse momento é bem interessante, das mensagens dos netos, é bem emocionante. Eu lembro das pessoas bem emocionadas também com essa troca de mensagens, e eu lembro que esse momento, vários corações, as pessoas aplaudindo, as pessoas emocionadas. Então, acho que também tem isso. A live é um momento que as pessoas estão participando desse conteúdo, né? Por isso que é algo técnico pesado, talvez não gera essa empatia tão grande, né? No episódio 3 também, que estava a família inteira do Adriano assistindo, né? E mandando te amo, te amo, te amo, e abraços, e juras. Sim, tinha a família também da Conceição. A Conceição traz o marido para a tela. Isso. A Conceição se emociona também, tem uma hora que ela chora no episódio 3. E é o 3? É o 3. É o 3. E o episódio 3, isso. E tem o episódio 4, que é interessante, daí que eu falo que as pessoas têm a sua rede. No episódio 4, que tem, que a gente fala da saúde, é isso? Isso. Que daí tem o André, que tem uma aluna dele que manda uma mensagem dizendo que ele tá tímido, não é? Isso. Que daí tu vê que é uma audiência muito personalizada. Então é alguém que conhece ele e que sabe que ele não é do jeito que ele tá sendo. Que manda uma mensagem, né, pra ele, de tu não é assim, não sei o quê. E ele reconhece, né, tem um trecho, reveja esse trecho do episódio 4, que a mensagem da aluna dele diz que o professor tá tímido, e ele diz que sim, que ele tá tímido, que ele tá tenso. Então é bem isso que a gente acabou de dizer. Um professor que está acostumado com, eu acho que com grandes
plateias, né? Porque ele tem aula de... Me corrija, Célia. Ele tem aula de dança, de ginástica. Ele se expõe bastante. E ali ele estava, provavelmente, na sala dele. E ele se sentiu tímido, né? E a aluna dele, acostumada com a performance dele, né? Acompanha ele nas redes sociais. Ele realmente posta vídeos, ele é bem falante. Ali ele ficou tímido. E é um belo exemplo. E daí o episódio 5, fazendo esse link, episódio 5, é o primeiro episódio, o único também, acho, que a gente promete terminar um tema e consegue, né? O episódio 5 é o único que tem parte 2, que a parte 2 é o episódio 7. Isso. Nós tínhamos o compromisso de falar de 6 lendas e conseguimos falar apenas de 3 lendas. E daí é interessante até essa pausa que tem, porque como a gente em 8 episódios, vocês vão ver que a gente acabou conseguindo evoluir, do 5 para o 7 a gente conseguiu evoluir em um aspecto interessante, técnico, que a gente passou a utilizar imagens e vídeos na tela. Isso foi muito interessante, porque contribuiu para o assunto. Então, no 7, a gente já conseguiu trazer imagem, fotos, acho que até mapas, eu não me lembro. E eu não sei se vídeo a gente trouxe, mas tinha vídeo para ser colocado. Tinha vídeo, a gente não conseguiu exatamente por causa da internet, né, que acabou ficando pesado. A Helena quase não se sustentou, quase caiu ela. A gente fica refém na internet, esse é o grande problema. Mas a gente então evolui no 7 a primeira vez e acaba sendo a única que a gente utiliza imagem para ilustrar o tema, né? Até porque é o único que cabia isso, nos outros temas não tinha porquê. No 6, com a questão do Denis lendo as cartas, ele ilustrava, né? Como se fosse adiantar, mas assim, ele pegava a cartinha e mostrava, e daí dizia a interpretação, e tu dizia, sim, de pleno acordo com a leitura. Então já teve uma ilustração no 6, né? E o 7, então... O 6 inaugura também, acho que uma outra questão. O 6, a gente faz leituras, né? As pessoas não só participam, como elas fazem perguntas para as cartas e o Denis responde as perguntas. Isso. E acho importante dizer que, segundo o último relatório de audiência, é um dos episódios que até agora não parou de ser visto. É impressionante. É um dos episódios que até hoje todo mundo assiste todos os dias. Todos os dias ele tem audiência. Repito, isso também se dá à rede de contatos da pessoa, do entrevistado, né? Isso faz muita diferença. O Denis está toda hora nas redes sociais, ele utiliza muito as redes sociais para trabalho. Então, claro que isso deve fazer diferença, ele deve circular com vídeo, enfim, e o vídeo dele está sempre sendo assistido. Também não é decisivo, porque um dos vídeos que também é bem assistido da professora Yara Wortmann, que não trabalha nas redes sociais, mas acho que por ser uma pessoa assim, bastante conhecida, né, as pessoas acabam também se interessando pelo vídeo dela, e é um outro vídeo que é bem assistido. E por que a gente juntou tudo isso, Célia? O último vídeo, o vídeo 8, o episódio... Não. Tem uma coisinha até antes do 7, porque no 7 a gente começa a fazer o programa no Spotify, ou seja, que vai entrar só o áudio. Então, na pré-entrevista, o que a gente diz? Ali, vai ser gravado ao vivo. Vai ser gravado ao vivo, é bom, né? O programa é ao vivo no Facebook, mas vai para gravação, é editado, vai para o YouTube, vai para os 500, a plataforma que o Vinícius inventou de botar o programa, e mais o Spotify. Então, assim, um cuidado que a gente ia ter era de não marcar tempo, né? Tipo, marcar tempo, dizer boa noite, né? Apesar do programa ser à noite, né? Então, e tentar, por exemplo, falar da caneca, ser mais descritivo, porque ia ter gente que não ia ter o visual, só ia escutar,
né, no Spotify. Então tá. Aí nós entramos, a gente faz sempre quem já assistiu, né, sabe que a gente fala pelos cotovelos. Então a gente faz a abertura. Porque a gente combina sempre, além de fazer a pré-entrevista, a gente combina que estará nas coxias uns 15, 20 minutos antes. Então a gente combina que já vai estar para ajustar o áudio, a luz e tal. O foco, o enquadramento. Um pouquinho antes. E a gente tá ali para conversar e tal, blá blá blá. E a gente retomou isso tudo com a Marli ali, 10, 15 minutinhos antes. Né? E a gente se policiando também, né? Então, atemporal, já que ele tá multiplataforma, vamos tentar conversar com todas as plataformas, a questão da linguagem, blá, 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 blá. Reforçamos. Tá, ao vivo, chama a Marli. E a Marli sobe e diz: boa noite! Aí nós caímos na risada, né? E ela junto. Talvez quem assistir diz por que eles estão rindo de um boa noite, né? Essa gente tem um parafuso ou dois a menos, né? Mas é exatamente por isso que a coisa que a gente marcou muito, assim, diz oi, não vamos dizer boa noite, né? Porque as pessoas vão assistir o horário que entenderem que vão assistir, né? E a primeira coisa, ela, boa noite. Muito educada. Não, vocês vão lá no episódio 7 e vocês vão perceber nitidamente que ela fala boa noite e ela se dá conta na hora de que ela não deveria ter dito boa noite. E ela sai muito... e ela consegue sair no final. Ela consegue sair. Tanto é que a gente ri e quem tá de fora não vai perceber, né? Que isso foi uma escapadela do roteiro. Não, isso se bem que o que a gente mais faz é escapar do roteiro, né, Vinícius? Isso quer dizer, uma coisa interessante, que a gente sempre combinou de estar antes no estúdio. A gente combinou com os convidados de estar antes, então os convidados entram, a gente fica na tela, eles ficam fora da tela, mas eles estão ali nos estúdios. A única vez que a gente entrou sem a convidada estar foi realmente no 2, por problemas, mas a gente imaginou que fosse chegar no meio. No último, como tinha vários convidados, talvez um ou outro não tenha chegado a tempo, mas enfim, deu tudo certo. Eu acho que todos chegaram, né? Talvez eles não tenham conseguido entrar antes, né? Eu não lembro de estar todo mundo na tela. Mas o engraçado é que a gente sempre iniciou, vocês vão ver os episódios no Facebook, principalmente, que não tem nenhum corte. A gente sempre inicia rindo ou falando, porque sempre tem alguma coisinha. A gente estava lá organizado, a gente estava lá a tempo, mas sempre acontece uma coisinha. Eu lembro que o mais tenso foi no episódio 8, que a Célia resolveu fazer uma mudança estrutural. No último episódio, ela resolveu fazer uma mudança estrutural. E eu sei que ela descobre... Não deu certo. 5 minutos, nem isso, não deu certo. E ela a tela está dividida em 2, como vocês estão vendo agora. Só que a Célia está virada para trás, olhando para trás, sem os fones de ouvido. No marcador de tempo que fica aqui em cima, tá 10, 9. A Célia está falando com a Helena, de costas para mim. O programa vai entrar. Ela tá sem fone, ou seja, eu tô xingando, gritando com ela não tá nem me ouvindo. A 5, 4, ela se vira calmamente. 3, 2, 1, e ela deu tudo errado. Deu tudo errado. E o programa começa com ela dizendo deu tudo errado. No Facebook, talvez vocês consigam ouvir. Deu tudo errado. No YouTube eu acho que tá editado. E aquele foi o mais tenso. Os outros, alguma coisa ou outra deu errado, mas a gente conseguiu. Agora aquele eu achei que a gente ia começar eu falando e a Célia de costas. Porque eu não tava conseguindo falar com ela. E a Helena... quase eu não tô nem de frente, né?
Porque eu não preciso dizer que a Helena queria me matar, botar no moedor de carne e fazer guisadinho. Porque, como no set tinha tido... que deveria cuidar disso, estava conversando com ela. A Helena diria, vai entrar. Então, eu acho que nem sei se eu falei pra ti. Como no set tinha dado problema com as imagens, sobe, desce, não sei o que, quase caiu, ficou com problema de sinal. E no 8º ia ter aquele monte de gente, né? E sobe, desce, e troca. E a gente ia fazer como fez, né? Uma dancinha de cadeiras. O que eu brilhantemente disse pra Helena? Digo, Helena, vem pra sala onde eu tô, né? Pluga com cabo para não ficar dependendo do virilés, né, no computador dela, que daí a internet tem que ser mais rápida do que no Wi-Fi, né, assim. E eu fico no meu pacote de dados, assim, tarará, funciona. Aí a guria tá sentada aqui à minha direita, né, instaladinha ali, e daí cadê o fone de ouvido dela? Aí pego o fone sem fio, né? E o fone mas isso há 10 minutos, assim, de começar. E o fone sem fio tá sem bateria, assim, completamente. E a gente, tipo o teu equipamento, entendeu? A gente botou a carregar, carregou a tarde inteira, né? Ela botou, o negócio não estava carregado, de tão descarregado que estava, não carregou o suficiente, né? E daí caiu a casa, né? Daí ela, vai vazar se eu tiver que falar alguma coisa, ou na verdade ela ia estar escutando a gente falando aqui e ia dar aquele eco maldito, né? Eu digo, pega tuas coisas e vai pro teu quarto de novo. Já! 1 minuto. Tipo isso. Ela ficou louca, porque a Helena é super organizada. Não, a Helena não sou eu, né? Ela é muito organizada, tava tudo, né, perfeito, em ordem, não sei o que. Eu deveria ter pego o tripé e saído correndo, eu acho, daqui. Mas aí foi isso, na entrada, entendeu? Assim, ela saiu virada num bicho, querendo me matar. Aí foi lá e conseguiu. Aí eu acho que ela precisa de um aumento de salário. Não, e o mais incrível é que eu acho que ninguém consegue perceber isso. Porque depois eu comento com as pessoas não percebem. Elas acham que a gente começa rindo porque somos felizes. Tô bobado. Mas elas não conseguem perceber. Mas esse do 8º foi muito engraçado, porque eu disse, deu tudo errado, tô rindo, entendeu? Porque escapei por um fio, assim, talvez, só porque tava entrando no ar mesmo e ia ter testemunhas. E Helena passando ali embaixo, correndo. Quase, abraçada no tip-top, entendeu? Nesse episódio que tu fala do gato, deixa o gato. Eu acho que Sim, né? Porque daí o maldito do carvão, meu gato, né? Resolve também reclamar da vida, entendeu? Lá sei eu quais eram as condições de trabalho que ele não estava tendo ali. Acho que ele estava no Wi-Fi lá e aí ela chegou, ele resolveu achar ruim, né? Aí eu só olho aqui no canto do olho, assim, a Helena surge apavorada querendo pegar o gato. O gato na tomada. Deixa o gato, né? E essas coisas que no ao vivo né? Sim, essas vazadas, assim. Mas o 8º ficou muito bom, né? Ou seja, tinha tudo para dar errado, um monte de gente, de mudança de última hora, o bicho solto. Daí, assim como o Carlos, meu genro, quando a gente grava, ele é o responsável pelo gato. Entendeu? Ele não estava no dia. Ele não estava no dia. Então, assim, estávamos só nós duas aqui, né? E um faqueiro cheio. Vocês percebem quantas pessoas é preciso para gravar esse programa?
Eu não tenho ninguém. Quero dizer pra vocês que eu não tenho ninguém. Na minha casa só tem eu. Na casa da Célia tem uma equipe. Tem chineses escondidos embaixo do sofá. Que ela escraviza. Tem gente segurando a luz pra ela. Quase. Mas o mais interessante é que eu duvido que as pessoas saibam que a gente tem tantas pessoas. As pessoas acham que é quase que natural. Isso a gente liga um botão aqui e as coisas acontecem. Mas não. Tem muita gente. A pré-entrevista. Depois veio Helena. O Carlos, então, coitado, é uma mão de obra que elas utilizam. O Carlos desde o início, O Carlos desde o início fica sob controle. O Carlos aparece, vocês vão ver, em algum episódio, no 3, no episódio que a Célia diz que ela está com a caneca da Penélope, ela já fala do Carlos, é a primeira aparição do Carlos na temporada, porque ela diz que o Carlos quebrou a caneca dela. Eu só não sei qual é o episódio, mas é o primeiro episódio. É no 7. Porque eu usei a caneca da Penélope na primeira numa delas ali, primeira, segunda. Enfim. Não sei. Eu disse que a caneca, não sei o quê, né, que o meu namorado tinha me dado, aquelas coisas todas. E daí, quando, nesse meio tempo, né, o Carlos quebrou na caneca e comprou outra. E daí eu não só usei a caneca para poder tripudiar em rede. Tu falou da caneca antes eu falei da caneca. Não, eu usei a caneca. A original. E daí eu disse que como o 7 era uma continuidade, né? O programa 7, o episódio 7, ele é a parte 2 da Marli, né? Que é a história de Porto Alegre é o mesmo? Não é o mesmo, é um outro, que nem a minha caneca, não era a mesma, era outra. Agora que eu entendi, tu usou a caneca no 5, ele quebrou no 6, comprou outra e tu usou a nova no 7. Isso. E há quem diga que os correios não funcionam, entendeu? Para lembrar vocês que a gente gravava. Não, nós não gravamos, é ao vivo. Toda semana, né? É isso, sim, né? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Então, a Célia teve aí 15 dias. Praticamente isso. Célia não. O Carlos. Isso se contar com o fato de que ele quebrou logo após que a câmera desligou. Quase isso, entendeu? Foi na lavagem da caneca que ele... Então, ponto pra ele, que se ele demorasse 2, 3 dias, ele não tinha conseguido. Foi ninja. Se tu conseguiu uma caneca, na verdade tu não conseguiu uma caneca, tu perdeu, teve empate. Eu, com essa brincadeira, consegui 2 canecas. Eu ganhei de presente 2 canecas nesse intervalo. Sim, aquela lousa, né? A lousa. E ganhei a do rock, que eu tinha guardado para o programa sobre música, que nós íamos fazer um episódio sobre música. Que lá atrás, quando a gente descobriu que nós íamos fazer um episódio 2, 3 e 4, nós fizemos aí uma lista. Uma lista de pautas possíveis, e uma das pautas era música. Nós íamos falar sobre música. E estava planejado e tal. Eu não lembro por que a gente não falou na primeira temporada. Porque outros temas foram aparecendo e fechando a agenda. Isso é meio vivo, porque a gente planeja e as coisas vão acontecendo. Não sei. E também pelo resultado, né? A gente faz um episódio, vê o resultado e as coisas vão acontecendo. Falando nisso, não vai dar para fazer nesse spin-off 2. Vamos ver se a gente faz o spin-off 3. Mas a gente tinha separado aqui comentários das pessoas. Que nós temos muitos comentários. Temos vários comentários. Acho interessante a gente falar só um comentário para fazer o gancho, Célia. Sobre a segunda temporada. Nós temos um comentário. Os comentários são dos 8 episódios, tá, pessoal? A gente separou dos 8, não é só do último. Um comentário da Jaqueline Aguiar.
que ela diz, grande iniciativa. Audiência de fé. A Jaque manda foto dela assistindo a live, tomando chazinho com bolachinha. Jaque é audiência. Ela diz, grande iniciativa, renova a 2ª temporada. Mas isso até foi bem no início, né? Foi não bem sei no se início. Ela não se arrependeu. Já que precisamos que tu diga, tá arrependida de pedir a 2ª temporada. E tem um comentário em algum lugar que também foi bem no começo. Eu não sei se a gente separou aqui, mas eu lembro dele porque foi também no começo e por isso que me chamou a atenção. Ele foi da Lígia, que a Lígia pergunta, ela faz uma pergunta antes da gente se perguntar. Ela pergunta se as lives vão continuar depois da quarentena. Lembra dessa pergunta, Célia? Eu acho que isso foi no primeiro episódio. Foi bem no início, assim. Se não foi no primeiro, foi no segundo. Realmente, ela perguntando, depois da quarentena, né? Vocês vão continuar? E nós, a gente tá ligado à quarentena, né? Que era uma coisa que a gente não tinha, assim, tão explícito, né? É. E muito menos se ia continuar durante a quarentena, entendeu? Muito menos, né? Sim, pior ainda, a gente nem tinha esse problema. Depois da quarentena. Não, a gente não tinha esse problema. Ou seja, a Lígia nos despertou uma reflexão. Não, a gente não tinha nem a questão da 2ª temporada, nem a questão de que iríamos continuar do 2º episódio. E a Dani Molossi traz uma outra questão que a gente também nem tinha pensado, se vai ter sorteio de caneca. Né? A gente nem tinha pensado nisso. Mas, enfim, eu acho não fizemos sorteio de caneca, tá? Não fizemos sorteio de caneca. Vocês não vão sair daqui também com essa resposta, se nós teremos a 2ª temporada, se vamos continuar depois da quarentena. O que a gente pode dizer é que o spin-off 2 está acabando, talvez tenha o spin-off 3, talvez antes disso tenha a 2ª temporada, talvez não. Mas aproveitem e digam se vocês gostaram do spin-off 2, se vocês gostaram do spin-off 1, se vocês gostariam que tivesse uma 2ª temporada, se não, chega, tá bom, vamos deixar como Friends, acabou porque tinha que acabar, não voltem nunca mais. Enfim, digam o que vocês querem e ficamos por aqui, Célia. Até qualquer momento. Quem sabe, como a Célia diz, deixa eu roubar a frase, a qualquer momento, com uma nova caneca, um novo conteúdo. Uma nova plataforma, um novo formato. A única coisa que não será nova serão os apresentadores. Acostumem-se. É o que tem para hoje. Até mais! Até! Envie seus comentários, deixem suas críticas. E a gente não vai brindar. Só um pouquinho, para. Isso aqui é um spin-off, né? Mas não virou bagunça. A gente tem que... Mas não, vamos manter a dignidade. A gente tem que brindar. Eu, é claro, como é um spin-off de Papo de Caneca, eu trouxe um copo, que nem no spin-off 1, vai lá e veja. Né? E o meu... Não, escute isso! Imagine, porque eu descrevo o copo que eu uso. Né? Aqui é o Dark Side Coffee, né? O lado negro da força curte o café também, né? Mas ele não tem café. Ele tem um chá de limãozinho. Isso é uma coisa interessante. Vocês precisam dar uma olhada. Se vocês não viram os episódios, não estão a fim de ver mesmo, tipo, dane-se esses dois idiotas, confiram pelo menos as canecas e os conteúdos, porque é interessante, vale a pena. São conteúdos diferentes. O meu não. Já adianto, o meu conteúdo não é diferente. Não perca tempo, pula a minha parte, vai direto da parte da série do convidado, mas que é interessante. Principalmente do Denis, o episódio do Denis, tem até uma poção mágica ali no episódio 6. Dei uma conferida, é interessante, sempre tem uma coisa diferente. A minha caneca, segundo a Célia, quando nós estávamos em off, não é uma caneca, é um pinico.
mas são releituras. Então é uma caneca simples. Não sei que cor tá aparecendo para vocês, mas para mim aqui é um verde. É um verde. E hoje tinha suco de maçã. Não, eu tô muito inovador. Eu tô muito inovador. Vocês não têm noção. Além do pinico, eu peguei um suco de maçã. Então, feito todos os protocolos, falta algum? Não, só realmente vão lá e vejam os brindes. Não quer ver o programa todo? Vai lá e vale os brindes. Porque, assim, é feito verdadeiras poesias a partir da leitura das canecas, né? Eu sou uma que me esmero na leitura das canecas, da explicação, da justificativa. Os nossos convidados todos fazem uma coisa. No episódio 8 tem 2 dos convidados que estão com canecas com o mesmo tema, né? No episódio 8 tem uma convidada que já tinha ido, que fez também uma outra história em cima da sua caneca, comparando com a primeira utilizada. O Vinícius diz é uma caneca com chá. Mas existe aí toda uma simbologia que eu faço um fechamento. No episódio 1 eu não digo o que tem na minha caneca e nem falo da minha caneca, e você vai saber só no episódio 8. É igual o seriado. Começa no episódio 1, eu faço o fechamento no episódio 8. Então, se você quiser saber no episódio 1 o que tinha na minha caneca e o que era a caneca, você não vai saber. Vai ter que ir lá no 8 para descobrir. Então, tudo tem um motivo. É verdade. Tirando isso, as canecas são lindas, porque quase todas elas são presentes, mas o líquido já adianto que é a mesma coisa. É chá. Nada demais. Mas tem poção mágica. Hoje teve poção mágica, teve cappuccino especial, teve... Como é que cerveja. Teve cerveja. Teve cerveja. Um dos convidados nossos achou que estava patrocinado pela Ambev. Sim, a gente falou live. De cerveja. A gente falou live e a pessoa confundiu a live. Ela achou que era a live do Luan Santana. E daí ela foi tomar cerveja. Assistam os episódios, tem isso. Tem. Pode esquecer cerveja. Não, inacreditável. Bom, é isso. Foi um prazer. Então tá. Até mais. Tchau. Até quem sabe. Ou aí do lado da sua casa, com máscara, sem máscara. Voltaremos. Com máscara, guris. Sem máscara o quê? Vai que é só em 2030. Duvido 2030 de máscara. Aliás, escolhi o Darth Vader exatamente para lembrar que é necessário usar máscara. Não importa quanto.